Obrigado, deputado. Bom dia a todos, todas aqui presentes. Uma saudação especial para todas e todos os representantes das organizações sociais que aqui estão, saudar os companheiros e companheiras de mesa. Uma saudação ao deputado Nilton Tato, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, que aqui preside essa sessão. Também agradecer aos parlamentares que apresentaram os requerimentos para que a gente pudesse organizar esse seminário. A deputada Duda Salabert, coordenadora da Subcomissão Especial para a COP30, deputado Túlio Gadelha e deputada Talíria Petroni, que coordena o GT Clima, aqui junto com minhas colegas do Clima de Política. Eu falo aqui em nome da plataforma Cipó, muitos daqui já conhecem o nosso trabalho. A gente é um instituto de pesquisa dedicado à promoção da cooperação internacional para fortalecer e impulsionar a agenda climática. Temos atuado ao longo de... Completamos 5 anos de existência, atuando fortemente para levantar as vozes do Sul Global, por meio de uma equipe muito vasta e diversa de especialistas em pesquisa, em comunicação e também em incidência política, em governos, parlamentos e também no corpo diplomático brasileiro, justamente para fortalecer a posição do Brasil em diversos desses processos, em especial agora, mais do que nunca, a Convenção Quadro de Mudanças do Clima das Nações Unidas. Esse debate sobre a agenda de ação, eu acho que uma questão importante, eu acho que é uma premissa que a gente tem que colocar aqui, diz respeito ao papel da sociedade civil nesse processo que muito a gente tem debatido. Acho que a primeira questão fundamental é nós entendermos o nosso papel em derrotar os inimigos da agenda climática, aqueles que jogam contra todo o acúmulo que a gente já construiu e todos os temas que a gente ainda precisa percorrer, aqueles pessimistas em relação ao sucesso da COP30, que, por sua vez, sempre foram os negacionistas e que continuam nas ruas, que continuam ecoando. Então, não abdiquemos do nosso papel de fazer esse enfrentamento, que não tem sido pouco e que se também é bem verdade que a gente precisa conquistar mais, acumular mais, ter mais vitórias, mas fato é, deputado, que se não fossem as organizações que aqui estão e diversas que estão na rua nesse momento, muito menos conquistas nós teríamos, não só no que diz respeito a vetos do presidente Lula ao PL de devastação, a diversos temas que a gente impulsionou e fizemos com que os parlamentares aqui se posicionassem com respaldo social para que essa agenda possa avançar. Então, acho que essa é uma premissa importante. E um outro tema que diz respeito ao papel da sociedade civil, dialoga com isso também, é que o nosso papel é tensionar para que essa seja, de fato, uma grande COP. E quando eu falo tensionar, eu falo em fazer pressão, obviamente, que é disputar os rumos que estão em disputa, mesmo entre aqueles que acreditam que a COP é o espaço de discussão. Tensionar é fazer pressão para fazer com que, de fato, essa seja a COP da implementação, como a presidência tem colocado. E fazer pressão pressupõe ajudar a caminhar, o empurrãozinho necessário, que por muitas vezes, se a gente abdica desse papel, as coisas avançam muito menos do que deveriam. Isto posto, feito essa premissa, que eu acho que é importante que balize o que nós estamos discutindo aqui, eu queria falar um pouco da discussão sobre a agenda de ação, ressaltando isso que a Bruna fala, especialmente desse componente das pessoas na construção dessa conferência no Brasil, como uma dos objetivos principais. Construir uma COP das pessoas, para as pessoas e por meio das pessoas. Não é pouco falar isso, a gente ouve muito isso na gestão, ouve muito isso nos processos de participação a qual a gente se encontra, mas, de fato, construir resultados pressupõe que a gente saiba estrategicamente quais são, quais devem ser, por que eles devem acontecer e, principalmente, para quem eles devem acontecer, que são, de fato, aqueles mais atingidos e atingidas pelos todo esse contexto de emergência climática. E uma outra questão que eu acho que é legal reforçar das falas que aqui tiveram, especialmente do que a presidência da COP tem feito, é
a importância da gente já traduzir esse balanço que é feito, o balanço global, né, do Acordo de Paris, em eixos e objetivos claros da agenda de ação. Não é pouco falar isso, né, porque, na verdade, quando a gente fala em agenda de ação, fala em ação voluntária, né, é muito comum a gente ficar, né, mobilizando, né, para inglês ver, né, como diz a própria expressão. E quando a gente constrói uma agenda de ação calcada nesses objetivos, né, estruturada e ancorada nos processos de implementação, a gente tem um processo muito, né, mais constante, né, a possibilidade de ter um processo muito mais constante, acompanhado, e nós temos elaborado bastante sobre isso, inclusive da importância da agenda de ação representar um processo mais sistemático, né, que tenha de fato continuidade e também que possa ser monitorado pelos diversos atores da sociedade civil ao longo de todos os períodos de COPs, né? Não se trata apenas de uma COP específica, isolada, né, de um contexto maior de disputa e de construção que a gente precisa fazer. E aí, trazer aqui algumas questões relacionadas à agenda de ação a partir da experiência da plataforma Cipó e algumas questões que a gente tem construído, né? A primeira delas diz respeito, acho que é o que nós estamos debatendo aqui, né, o público, que é a diplomacia parlamentar. A gente tem um histórico de construção de engajamento dos parlamentares brasileiros e estrangeiros nas instâncias multilaterais, foi assim no G20, foi assim no BRICS, tem sido assim em diversos outros processos, OEA, e agora, obviamente, não seria diferente. E temos construído, no que diz respeito à Convenção Quadro, uma campanha, e aí está aqui as minhas colegas do Clima de Política, uma campanha para formalizar o papel dos parlamentares na Convenção Quadro como um grupo organizado, né, formalizado, instituído, com direito à voz, com direito à credencial, com direito à submissão, porque consideramos importante a gente ter um salto para além das mudanças de governo, do papel de assessorias de executivos, né, que a gente construa, de fato, uma voz legislativa para manter todos os acúmulos que a gente compreende como necessários, mantê-los perenes, assim como tem um acompanhamento formal das NDCs, dos países, das contribuições, dos planos locais de adaptação, entre outros processos. Então, a importância de a gente ter isso formalizado dentro da Convenção Quadro. E a gente construiu, e a gente está circulando aí, uma carta dos parlamentares como, inclusive, um objeto de campanha mesmo, de mobilização, e nessa casa aqui, e não é pouco dizer isso, a gente já conseguiu o apoio de mais de 14 partidos, né, mesmo aqueles, inclusive, que a gente sabe que estão em disputa quando a gente fala, né, da ação climática, parlamentares também regionais, municipais, né, então é um processo que a gente quer levar até a COP30 com um saldo positivo, político, de mobilização, de envolvimento, que a gente sabe que isso também se desdobra em ação local. Então, esse é um tema, a gente tem organizado algumas atividades com parlamentares também, mais recentemente a cúpula de ação climática do Observatório Parlamentar de Mudança do Clima da CEPAL, junto com diversas outras organizações também, mais recentemente o Fórum Parlamentar na Rio Climate Week, e agora também alguns outros processos relacionados à Pré-COP, parlamentos regionais, né, o Parlamento Amazônico, que é um objeto também que a gente trabalha bastante. Lançamos no Panamá, né, ajudamos na construção da Aliança Parlamentar pela Ação Climática e Transição Justa, que é algo também que os parlamentares considero importante que se debruce no tema, porque justamente a gente quer fortalecer né, essa dimensão do multilateralismo, das instâncias parlamentares para além, obviamente, dos seus países, para pensar essa ação climática do ponto de vista global e poder reproduzir também nessa COP um acúmulo, né, com a marca daquilo que o Brasil sempre defende, de um processo inclusivo, e, obviamente, os parlamentares têm um papel central de destaque sobre isso. Mas também não diz respeito apenas a formalizar o seu espaço, né? Então, tem uma ação forte e incisiva dos parlamentares, é importante justamente porque... E a gente escuta muito, né, os parlamentares dizerem que são aqueles que mais rodam, né, no seu estado, são os atores políticos que mais conhecem as cidades, porque estão lá disputando recursos, estão lá dialogando com a municipalidade, com vereadores, com prefeitos, com entidades,
né, dialogam, às vezes, muito mais do que o próprio governo estadual, né, enquanto quadros políticos, enquanto atores. Eu acredito que isso é verdade, então, obviamente, isso traz também, né, esse olhar de conhecer bem, traz uma responsabilidade quando a gente pensa no território brasileiro, na sua multiplicidade, na sua diversidade, em produzir uma agenda de ação local, de produzir acúmulos, de poder ser voz, né, de um conjunto de atores até então marginalizados. E aí trago um outro tema que nós temos trabalhado, que dialoga com diversos eixos e objetivos da agenda de ação, que são os atores subnacionais, né? Então, por um lado, né, a gente tem os governos estaduais atuando nisso, mas a gente quer cada vez mais fazer essa relação estratégica, né, e garantir com que os parlamentares sejam voz ativa também daqueles territórios que eles, de fato, representam aqui, né? Então, e aí temos vários exemplos que a gente tem construído, né? Está aqui o deputado Fernando Mineiro, que é um defensor, né, da caatinga brasileira. Inclusive, eu acho que é um exemplo para a gente citar de um processo de engajamento, de atuação, que dá resultado. Nós teremos aí fruto também da articulação do deputado, dos companheiros e companheiras do consórcio Nordeste, uma COP do Nordeste, da Caatinga, na semana que vem. Esse também é um esforço que a gente tem atuado, né, a pedido, inclusive, dialogado com a presidência da COP, de construir as pré-COPs dos biomas. Fizemos uma na Mata Atlântica agora, inclusive com governadores de oposição, até porque é importante a gente neutralizar esse discurso, né, e não deixar com que aqueles e aquelas que, como eu falei no início, possam jogar contra, tenham um papel, né, sejam empoderados para isso, então neutralizar o discurso. Teremos no final do mês também, construído com a presença da COP, a pré-COP do Pantanal, né, depois eu posso passar aqui para a mesa, né, a agenda mais completa sobre isso. Então, é uma discussão que a gente tem feito, levado, construímos em Vitória com o governador Casagrande um evento chamado Global Policy Dialogue, que foi um marco aí na relação, inclusive, né, de trazer o debate dos governadores e dos governos estaduais para essa agenda de ação da COP30. Queremos fazer mais, estamos construindo com... E aí um pouco, a Bruna mencionou aqui, meio en passant, mas nessa ideia de a gente buscar boas práticas, né, tem o Granary Solutions, né, of Solutions, o banco de... Né, o cesto de soluções. Nós estamos engajados em construir o levantamento de boas práticas dos estados para contribuir com a agenda de ação, né, e juntamente com o ICS, com o Centro Brasil no Clima, com os consórcios, Consórcio Brasil Verde e outros consórcios. Então, estamos trabalhando muito nisso e queremos que isso, né, tenha visibilidade na COP30, que seja um processo de destaque para a gente ressaltar tudo de bom que a gente tem visualizado, né, assim como, obviamente, a presidência está buscando de diversos, né, atores da sociedade civil. A gente acha importante também que haja destaque, né, para aquilo com que, de fato, já esteja ocorrendo no campo da implementação. E, por fim, para ressaltar só um ponto, acho que o André coloca bastante isso, que é o tema da cooperação amazônica. Eu acho que é importante também ressaltar, né, a importância do André Guimarães ser o nosso enviado da presença da COP para a sociedade civil, porque, né, e aí nessa ideia mesmo, que enviado, né, mas eu parto do princípio que nós estamos enviando, ou seja, tem a responsabilidade com a sociedade civil, para a gente dialogar temas tão estratégicos como, né, o tema da floresta. E aí falar rapidinho, né, a gente teve agora, mais recentemente, a cúpula da Amazônia, em Bogotá. A gente apresentou um painel de monitoramento da Declaração de Belém, a declaração que já foi estabelecida em 2023, porque esse é um outro marco que nós estamos dizendo, que a gente tem importantes compromissos já firmados, né, e queremos que essa COP, de fato, se debruce naquilo que a gente já assinou, que os presidentes já se comprometeram, que os chefes de Estado já deveriam estar tocando, né? Então, a ideia de ter um painel de monitoramento, vocês podem acessar pelo site da plataforma Cipó, plataformacipó.org, justamente para acompanhar todos aqueles desafios que a gente já identificou e como estão, né, sendo implementados no ponto de vista da cooperação amazônica. A ideia é que isso possa, inclusive, fortalecer a atuação da UTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, mas também dar visibilidade para diversos atores locais, né, que vão sediar, por sua vez, a COP30. Estávamos lá, André está aqui, a Fátima Cleide, senadora também, que representa hoje a Secretaria-Geral da Presidência da República, né, que constrói o Balanço Ético Global Autogestionado, que também é uma outra iniciativa, o qual a gente também está apoiando. Enfim, são muitos temas, mas o que eu quero concluir dizendo é que vários de nós, inclusive, estamos organizando e submetemos
eventos para essa COP30, então somos promotores desse processo, né? Vamos estar lá, inclusive, engajando e cobrando, né, que, de fato, a gente possa ter avanços na agenda de negociação, mas que também, né, a ação que a gente constrói cotidianamente possa ter vazão e possa ter uma reprodução ainda maior, né, no mundo e na agenda global que a gente acha tão importante. Então, né, se a gente fala sempre, né, que essa é a COP da implementação, a gente quer ter mais ambição, né, precisamos ter metas mais ambiciosas, mas chegou a hora, obviamente, de a gente transformar toda essa ambição em uma ação concreta, sem deixar ninguém para trás, que eu acho que isso é o mais importante, né, sem esquecer que nós estamos falando das pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, Murilo. Eu já convido para assumir seu posto a nossa coordenadora do GT Clima e a nossa chefe, por isso que ela precisa vir aqui sentar, tá? Deputada Talíria Petroni. Eu tenho outro compromisso, Talíria.